Muito bem, seja bem-vindo ao nosso encontro, é uma alegria poder estar aqui com você mais uma vez. E hoje eu quero compartilhar com você uma passagem que é sobre a vida de Davi, uma das grandes inspirações para a minha vida. Quando olho para a Bíblia, eu vejo, parece que Deus deixa algumas dicas de algumas coisas que deveríamos prestar atenção. E a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o seu coração. O que para mim é uma dica de Deus dizendo, preste atenção na vida desse homem, no comportamento desse homem e como ele se move, porque você vai poder aprender com ele. E eu quero aprender junto com você um pouco sobre a vida de Davi em um momento que ele está passando por muita adversidade. Davi é um homem que havia sido escolhido por Deus para substituir Saul no reinado de Israel. Saul continua ainda sendo rei e ele começa a perseguir Davi. Davi está literalmente vivendo uma espiral de perseguições e de fugas, tentando se manter literalmente vivo nessa temporada. O primeiro ponto para mim desse capítulo 30 de 1 Samuel, é que nós podemos ver que nem sempre as coisas vão estar indo bem. As coisas às vezes podem estar fora do controle e problemas fazem parte da nossa vida. Nós criamos muitas vezes uma expectativa de que na vida com Deus tudo vai ir bem, tudo vai dar certo, nós vamos sempre prosperar, e embora nós acreditamos que realmente Deus é um Deus abençoador, nem sempre as coisas vão estar tudo bem. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Então, talvez você esteja num momento de uma temporada da vida onde uma das áreas da sua vida, ou diversas áreas da sua vida, estejam passando por uma situação de aperto, uma situação de dificuldade. Não se desespere. Isso faz parte do dia a dia da nossa vida. Na eternidade não vamos ter problemas, mas nessa vida vamos ter problemas e vamos ter aflições. Davi está passando por essa temporada onde ele literalmente tem que se esconder dentro do território inimigo. Ele está morando em uma cidade, no meio do povo filisteu, que são inimigos de Israel, porque ainda é o lugar mais seguro para se esconder de Saul. E no meio dessa temporada, ele e seus soldados estão se engajando em uma guerra, o rei de Filisteu está entrando em guerra contra Israel, e antes da guerra, pela manhã, antes daquela batalha, eles são dispensados dessa batalha, porque os conselheiros do rei estão preocupados que no meio daquela batalha ele possa se voltar contra eles. O que não deixa de ser, no mínimo, um conselho sábio, porque Davi também é judeu. E Davi e seus soldados voltam para a cidade, estão voltando para a cidade onde eles estão hospedados, e quando eles chegam nessa cidade, simplesmente a cidade foi totalmente queimada, totalmente destruída, tudo que eles possuíam foi roubado, foi levado, suas famílias, seus filhos, suas esposas, foram todos levados para o cativeiro como escravos, como prisioneiros. A Bíblia diz que nenhum deles havia sido morto, mas todos haviam sido levados prisioneiros. E aí a gente começa a ver um segundo momento onde esses homens que tinham Davi como líder, agora estão olhando para Davi, e a Bíblia diz que eles começam a falar sobre apedrejar Davi, porque estão olhando para ele como o responsável por toda essa perda. Bem, se você olhar um pouco para trás no capítulo 22, 8 capítulos antes somente, você vai ver que quando Davi está escondido na caverna de Adulão, a família dele começa a juntar a ele e diz que pessoas começam a chegar nessa caverna e se associar a Davi e começam a procurar Davi como um líder. E eles são todas pessoas endividadas, pessoas amarguradas, pessoas perseguidas. Pelo mesmo rei, Saul, que estava perseguindo Davi. Esses mesmos homens que na caverna de Adulão, apenas 8 capítulos antes, estão vendo Davi como alguém que vai cuidar do coração deles, que vai zelar pela segurança deles, que vai se tornar um líder para eles, 8 capítulos depois, quando parece que as coisas começam a sair do controle, agora querem ou estão pensando em apedrejar Davi, porque estão culpando ou responsabilizando ele por esse momento de perda. Muito bem, segundo ponto para mim aqui nem sempre vamos poder nos apoiar nas pessoas. É um fato de que precisamos andar em comunidade faz parte é um dos valores do reino. O apóstolo Paulo diz que nós somos membros de um corpo e como membros de um corpo precisamos andar conectados. Mas para mim o ponto principal aqui é que não devemos depositar essencialmente nossa confiança em pessoas. Você vai passar por momentos da sua vida, eu já passei por momentos assim da minha vida, passo em alguns momentos assim da minha vida, onde parece que ninguém consegue me ajudar e eu me sinto completamente sozinho. É um fato, isso faz parte da nossa vida, mas isso para mim é simplesmente uma oportunidade para a gente entender algo que Davi entendeu, e aqui tem um ponto principal que um dia eu ouvi uma frase de um pastor amigo, ele disse para mim, não se esqueça que o que você faz fala de você e o que as pessoas fazem fala delas. Bom, qual foi a resposta de Davi frente a essa situação onde os seus próprios soldados, os seus próprios liderados estão querendo tirar a vida dele?
A Bíblia não diz que ele se desculpou, a Bíblia não diz que ele procurou essas pessoas, a Bíblia não diz que ele atacou essas pessoas, a Bíblia não diz que ele argumentou contra essas pessoas, dizendo que ele havia recebido uma promessa, que ele havia sido ungido como o próximo rei de Israel. A Bíblia simplesmente diz que Davi buscou o Senhor. E se você olhar no final do capítulo 6, você vai encontrar o terceiro ponto que para mim é essencial. Diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor. Sabe, eventualmente nós estamos passando por essas situações de adversidade que são na área das finanças, às vezes são numa situação de saúde, às vezes são no trabalho, e às vezes parece que é uma espiral completa onde parece que todas essas áreas estão sendo abaladas. E nós muitas vezes tentamos encontrar forças em redes de apoio, em amigos e em pessoas. Deixa eu dizer algo para você. Existem momentos na vida onde o único lugar onde você vai encontrar a segurança, ou você vai encontrar a força, ou como o versículo diz, versículo 6 diz, que Davi reencontrou forças, ou se fortaleceu no Senhor. Esse é o lugar onde nós vamos encontrar fortalecimento e reforço para essas temporadas de dificuldade. É um fato que nós vamos passar por temporadas de dificuldade, é um fato que muitas vezes as pessoas não vão poder ajudar você nesses problemas, nessas situações de dificuldade, mas é um fato maior ainda que no Senhor, Deus sempre está pronto para nos fortalecer e nos dar as respostas que nós precisamos. E se você continuar lendo, um pouco depois do versículo 8, você vai encontrar que diz que Davi e seus soldados conseguiram recuperar tudo aquilo que havia sido roubado, suas famílias retornaram, todos voltaram em segurança. Minha dica para você nesse dia é, aprenda junto comigo a respeito do que nós podemos ver na vida de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. O lugar onde nós encontramos as respostas, o lugar onde nós podemos encontrar segurança, o lugar onde nós podemos encontrar direção em momentos de dificuldade, vai ser no nosso tempo secreto com o Senhor. Se essa palavra falou com você, se você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade, um momento de solidão, envie essa palavra que com certeza essa pessoa vai ser abençoada. Deus te abençoe.